Até os anos 50, praticamente ninguém havia sugerido que fumar seria prejudicial. Muito pelo contrário, o ato era muitas vezes recomendado pelos médicos. Naquela época, fumar era a norma. Porém, tudo mudou em 1964, quando o histórico relatório do Cirurgião-Geral dos Estados Unidos sobre os efeitos maléficos do cigarro foi publicado. Esse foi o início da histeria antitabagista. Quando o relatório veio à tona, a mensagem de que fumar mata rapidamente se espalhou. O primeiro de todos os estudos ligando o fumo com o câncer de pulmão foi conduzido pelo Dr. Isaac Adler em 1912. Porém, a primeira evidência estatística formal foi em 1929, quando Fritz Lickent percebeu que os homens fumavam mais do que as mulheres e, ao mesmo tempo, os homens tinham uma maior incidência de câncer do que as mulheres. Na década de 50, Richard Doll foi contratado para provar que fumar causava câncer e lançou um dos principais estudos acerca do tema. E 50 anos depois, ele conduziu o estudo que alguns chamam de o Santo Graal do antitabagismo. Sir Richard Doll foi pago durante 2 décadas por diversas companhias para provar que certos produtos causavam câncer ou não. Talvez o momento mais crítico envolvendo isso foi quando ele foi aliciado pela Monsanto para afirmar que o agente laranja, sim, o mesmo da Guerra do Vietnã, não causava câncer. Assim, o antitabagismo tornou-se uma pauta política global. Assim como as outras ervas, o fumo também possui propriedades medicinais e terapêuticas. Dr. Paul Newhouse, diretor do Vanderbilt Center for Cognitive Medicine, testou 74 adultos diagnosticados com deficiência cognitiva leve, um precursor do Alzheimer. Durante 6 meses, metade recebeu adesivos de nicotina diariamente e a outra metade usou adesivos de placebo. Aqueles que usaram o adesivo de nicotina tiveram melhora significativa na atenção e na memória. Não houve efeitos colaterais graves e nenhum sinal de abstinência de nicotina. Deve-se enfatizar que os adesivos só produziram melhora naqueles que já estavam com perda de memória. Não foi estudado como um método de prevenção. A segurança e a tolerabilidade da nicotina transdérmica foram excelentes. Em outro estudo, o risco da doença de Alzheimer diminuiu com o aumento do número diário de cigarros fumados antes do início da doença. Em 6 famílias nas quais a doença foi aparentemente herdada, a idade média de início foi de 4 a 17 anos mais tarde em pacientes fumantes do que em não fumantes da mesma família. Um estudo conduzido pelo oncologista William Kreisman descobriu que fumar aparentemente diminui o risco de desenvolver câncer endometrial. Um terceiro estudo da China descobriu a mesma coisa. Os resultados foram apresentados em um artigo na Reuters e o pesquisador principal, Dr. Bin Wang, da Universidade Médica de Nanjing, disse que, abre aspas, o benefício do tabagismo foi observado quase exclusivamente em mulheres na pós-menopausa e não em mulheres na pré-menopausa, fecha aspas. Wang e seus colegas investigaram sua pesquisa coletando dados de 34 estudos anteriores publicados até junho de 2007, e suas descobertas, que apareceram no American Journal of Medicine, mostram que fumantes atuais e antigos estavam em um risco reduzido entre 18% e 29%. Além disso, descobriram que mulheres em terapia de reposição hormonal que fumavam tinham cerca de 50% menos probabilidade de contrair câncer endometrial do que suas contrapartes não fumantes. Já se sabe há algum tempo que fumantes têm taxas muito menores de mal de Parkinson e doença de Alzheimer. E estudos mostram que a fumaça contém inibidores da monoamina oxidase, que são usados no tratamento de Parkinson. Um estudo foi publicado na edição de 6 de março de 2007 da Neurology. Essa pesquisa consistiu na análise de dados e histórico de tabagismo ao longo da vida de 79.977 mulheres e 63.348 homens. Dos 9 anos de acompanhamento,
413 indivíduos desenvolveram doença de Parkinson definitiva ou provável. Foi descoberto que pessoas que nunca fumaram têm um risco normal da doença de Parkinson, em comparação com ex-fumantes, que têm um risco 22% menor, enquanto que os fumantes têm um risco 73% menor. O pesquisador Evan Tucker, da Harvard School of Public Health, declarou, abre aspas, não é nossa intenção promover o fumo como uma medida de proteção contra a doença de Parkinson. Obviamente, fumar tem uma infinidade de consequências negativas. Em vez disso, fizemos este estudo para encorajar outros cientistas a considerar a possibilidade de que produtos químicos neuroprotetores possam estar presentes nas folhas de tabaco. Fecha aspas. Uma pesquisa realizada pelo Tanner Group fez estudos retrospectivos que remontam a 20 anos. Eles concluíram que fumar nos primeiros anos e depois parar ainda tem um efeito positivo na prevenção do Parkinson. E quanto mais você fuma, menor a probabilidade de ter doença de Parkinson. Segundo os autores, a associação inversa da dose de fumo e doença de Parkinson pode ser atribuída a causas ambientais e não genéticas com quase certeza. O Multiple Risk Factor Intervention Trial, com mais de 12 mil homens participando, incluindo mais de 8 mil fumantes, colocou os participantes em dois grupos, intervenção especial e cuidados usuais, com o grupo de intervenção especial sendo encorajado a parar de fumar e adotar hábitos de vida mais saudáveis, e o grupo cuidados usuais fazendo o que normalmente faria. Inesperadamente, o grupo intervenção especial, que foi instruído a parar de fumar, teve 22% mais pacientes com câncer de pulmão do que o grupo cuidados usuais, que continuou a fumar. O povo Semai da Malásia é encorajado a começar a fumar aos 2 anos de idade, antes mesmo de poder falar. Deixando toda a ética pessoal de lado, isso serve insubstituivelmente como um estudo de caso, pois se fumar reduzisse a capacidade pulmonar e assim por diante, o povo Semai seria praticamente inútil por volta dos 20 anos. No entanto, 12 mil pessoas foram examinadas. Esses exames incluíam raio-x de tórax, para determinar quais efeitos esse hábito de fumar ao longo da vida estava causando a elas. O artigo impresso em 26 de fevereiro de 1977 declarou que dos 12 mil Semai examinados, não houve um único caso de câncer de pulmão. Muitos cientistas relataram o aparente paradoxo de fumantes sofrerem menos câncer de pulmão. O consenso sobre essas descobertas é que fumar tabaco promove a formação de muco, que atua como um revestimento protetor nos pulmões, o que pode, por sua vez, impedir que partículas cancerígenas penetrem no tecido pulmonar, como mostrado no estudo com camundongos e radiação. É também essa produção de muco que encoraja os fumantes a tossir. Então, a tosse dos fumantes não é, como percebido, prejudicial e um sinal de problemas de saúde, mas sim um ato benéfico que ajuda a livrar o corpo de toxinas e protege os fumantes de doenças respiratórias. De 100 fumantes assíduos, menos de 10 desenvolverão câncer de pulmão. Portanto, fumar não é uma causa suficiente, e de 100 pessoas que desenvolvem câncer de pulmão, aproximadamente 10 serão não fumantes. Portanto, fumar não é uma causa necessária. A Universidade do Sul da Flórida fez um estudo marcante sobre os efeitos do tabaco e pessoas com síndrome de Tourette. Embora os adesivos de nicotina sejam um método rudimentar de administração, em comparação com fumar ou usar injeções intravenosas de nicotina, seus resultados foram surpreendentes. A reportagem da King TV Seattle disse que os pesquisadores descobriram que os adesivos de nicotina aumentaram a eficácia dos medicamentos administrados para aliviar os sintomas de Tourette. Eles acompanharam pacientes com idades entre 9 e 15 anos que responderam mal ao haloperidol ou outros medicamentos comumente administrados para tratar a síndrome. Quando o medicamento foi combinado com um adesivo de nicotina de baixa dosagem, os benefícios da medicação aumentaram em média 45%. Os pacientes usaram o adesivo por 24 horas e depois o removeram. O alívio dos sintomas ocorreu dentro de 3 horas após a administração do adesivo e foi mantido até 10 dias após a remoção do adesivo. Paul Sandberg, professor e chefe de neurociência da Universidade do Sul da Flórida, disse que cerca de 80% de seus pacientes mostraram melhora tanto na diminuição da frequência quanto da intensidade dos tiques com efeitos de longo prazo. Em resumo, a nicotina é usada para tratar doenças e transtornos como a depressão, ansiedade, obesidade, esquizofrenia, TDAH e síndrome de Tourette, além de prevenir a colite ulcerativa. Outros efeitos positivos da nicotina incluem a redução da incidência de hipertensão, trombose venosa, endometriose e miomas uterinos, por exemplo. Mais uma
momentinho, gente, e voltaremos ao Conquiste o Mundo Inteiro. Mas antes vamos ouvir um homem que pensa falar sobre o fumo. Ah, eu não fumo. Talvez o maior mito envolvendo o fumo seja o pulmão preto do fumante, que é normalmente mostrado para desencorajar os fumantes e provar que fumar é prejudicial à saúde e, mais especificamente, ao pulmão. Esses pulmões pretos de fumantes são frequentemente comparados com pulmões de não fumantes, que são limpos e rosas. Mas a verdade é que eles comparam o pulmão de uma pessoa saudável com o pulmão de uma pessoa com câncer, que obviamente vai ter o pulmão escurecido. Ray Kephart, homem experiente que realizou mais de 1.560 autópsias, afirmou que é impossível saber pelo pulmão se o defunto era fumante. Isso foi confirmado pelo renomado patologista holandês Dr. Jan Zeldenrust em uma entrevista de televisão. Eu nunca consegui ver em um par de pulmões se eles pertenciam a um fumante ou não fumante. Posso ver claramente a diferença entre pulmões doentes e saudáveis. Os únicos pulmões pretos que vi são de trabalhadores da turfa e mineradores de carvão, nunca de fumantes. Em 1964, o US Tobacco Research Council conduziu um estudo em 3.000 pulmões que haviam passado por autópsias e nenhuma diferença foi encontrada entre os pulmões de fumantes e não fumantes. Ainda no mesmo ano, na Alemanha, um estudo feito com 26.000 registros de autópsias mostrou que não havia relação significativa entre tabagismo e câncer de pulmão. O escurecimento desse órgão, tirando o câncer, é visto quase que exclusivamente em mineradores de carvão e não em fumantes sem câncer. As evidências coletadas não são da indústria do tabaco ou de grupos com interesses pessoais no consumo de tabaco, mas de estudos independentes que foram publicados em periódicos respeitados. Tais resultados destacam o viés dentro da política do fumo. Se a objetividade fosse a ordem do dia, então as organizações de saúde, junto com o governo, forneceriam todas as informações disponíveis. É sabido que o número de fumantes diminuiu drasticamente nas últimas décadas, enquanto que, ao mesmo tempo, a quantidade de casos de doenças pulmonares aumentou significativamente. Muitos dos supercentenários eram fumantes convictos, como Christian Mortensen, o primeiro homem verificado a chegar aos 115 anos de idade, que era um grande apreciador de charutos. Jeanne Calment, a mulher mais velha do mundo, que viveu até os 122 anos, fumava diariamente desde os 21. Esses dois exemplos são apenas uma pequena amostra de um universo inteiro de decanos da humanidade fumantes, que inclui Richard Overton, o lendário veterano da Primeira Guerra Mundial, que fumava 12 charutos por dia e viveu até os 112 anos e 230 dias de idade. Os japoneses estão entre as pessoas mais longevas do mundo. Os homens japoneses, que têm 2 vezes mais probabilidade de fumar do que os homens americanos, não só vivem mais, mas também notavelmente têm taxas mais baixas de câncer de pulmão. As restrições cada vez mais severas sobre onde e quando se pode fumar refletem a real intenção dos antitabagistas: controlar as liberdades individuais. Além disso, ao adotar uma postura firme contra o tabaco, os políticos podem projetar uma imagem de preocupação com a saúde e o bem-estar dos cidadãos, o que pode ser vantajoso eleitoralmente. Uma das principais razões para a criação e implementação de políticas antitabagistas é a geração de receita através de impostos. Os impostos sobre produtos de tabaco são extremamente lucrativos para os governos, gerando bilhões de dólares em receita anualmente. No Brasil, por exemplo, 78% do valor pago em um maço de cigarro é imposto. As regulações governamentais aumentam os custos para os fabricantes do tabaco, o que por sua vez aumenta os preços para os consumidores, o que afeta diretamente a população de baixa renda, que pode optar por marcas mais baratas e de baixa qualidade. Sobre os agentes anticancerígenos presentes no tabaco, é interessante notar que os cigarros têm um preço acessível, diferentemente dos tratamentos oficiais. Assim, a demonização do fumo seria muito conveniente às Big Pharmas. A máfia de financiamento de organizações e pesquisas antitabagistas provém principalmente da indústria farmacêutica, que lucra milhões por ano na promoção de produtos para parar de fumar, como adesivos, gomas e medicamentos. Vamos analisar o caso da marca de goma de nicotina Nicorette, que faturou quase 300 milhões de dólares em um ano apenas com esse chiclete. A Nicorette atualmente controla cerca de metade do mercado mundial desse tipo de produto. Leis antitabagismo rigorosas foram aplicadas no Japão, apesar do fato de ser um país que geralmente é muito tolerante ao fumo. Agora, é proibido fumar nas
ruas e existem repressões muito severas. Não é coincidência que isso tenha acontecido bem na mesma época em que a Nicorette começou a ser promovida no Japão. A real pergunta é: por qual motivo o governo e as elites se preocupam com a saúde da população? As mesmas elites que são abertamente favoráveis à redução populacional. Walter Williams, grande economista e acadêmico norte-americano, afirmou que o movimento antitabagista foi o primeiro teste em nível de amplitude universal para avaliar a possibilidade de manipular a massa e dominá-la. Por que não muda para cigarro king size? E relaxe com o fumo mais suave, saboroso, de queimar mais lento que jamais experimentou. Compre um caminhão deles hoje. O Alexandre Mello, ele faz uma pergunta, ele é de Tu, ele está dizendo o seguinte, que no seu site tem um artigo e também de colaboradores defendendo o hábito de fumar em público. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça, desculpa, a fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde morre 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morre. Vai ver a idade em que eles morrem. Não, isso aí tem. É só você ver. A média entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, morreu porque tinha que morrer, pô. Tá certo? Outra coisa. Já ouviu falar de um negócio chamado iatrogenia? Iatrogenia é morte por erros médicos. Tá? A iatrogenia, mesmo sem contar coisa, é muito mais perigosa do que fumar e do que usar arma. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma estatística de que nos Estados Unidos parece 170 mil médicos. Tá certo? Matam um montão de gente por ano. Tá? Parece que morre 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Né? E existem 8 milhões de proprietários de armas. Quantas pessoas moram com arma de tiro nos Estados Unidos por ano? 1.500. Então, quer dizer, 170 mil médicos matam 200 mil pessoas por ano. 8 milhões de proprietários de armas matam 1.500. O que é mais perigoso? A arma ou a prática médica? Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional que vai cuidar da sua saúde. Eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode. Quer dizer, é isso que se chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo? E é um instrumento de poder, no fim das contas. Quer deixar todo mundo assustado. Meu filho, você não pode fumar que você vai morrer, você não pode comer açúcar que você vai morrer, você não pode comer que você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doente, tanto medo de perder a sua saúde, que virou um bando de covardes. Eu digo, nada disto faz bem à saúde, meu filho. O que faz bem à saúde é confiança, é coragem. Tá certo? Sem isto, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais covarde. Tem que cuidar de si, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente. Cuidado, você tem que ir 10 vezes por ano no dentista. Se não fizer bem para você, vai fazer bem para ele. E assim por diante. Que besteira é esta, pô? Nós estamos entrando numa cultura da fragilidade. A cultura feita para fazer sub-homens. Pessoas frágeis, acovardadas, medrosas, incapazes, e que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a 50 metros de distância já começa a tossir. Ele tosse, o fumante não. Olha, eu vou contar, eu tenho 57 anos, eu fumo desde os 17, eles são 40 anos fumando e não fumando pouco. Outro dia eu fui lá, fiz uma chapa de pulmão, o médico ficou ofendidíssimo. Ele disse, mas isso não é pulmão de fumante? Tá limpo? Como é que é possível? Olhando assim, bravo. Eu digo, não sei, doutor, o pulmão que eu tenho é esse.